Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Olha, no tema de hoje vamos falar sobre transcendência e solidariedade. Introdução. Vivemos um tempo em que a sociedade tende a ser vista apenas como um conjunto de pessoas isoladas, obrigadas a conviver e a tolerar-se por imposições das leis. Espalha-se pelo mundo uma mentalidade prejudicial segundo a qual cada um deve buscar apenas o próprio interesse, levando muitos a acreditar que não existe espaço para ações verdadeiramente desinteressadas. Essa visão, nascida de um materialismo limitador, influencia de modo silencioso, mas profundo, o modo de pensar de grande parte das pessoas. Há três razões principais, apresentadas a seguir, que mostram a importância de analisarmos, sob a ótica da espiritualidade defendida pelo racionalismo cristão, os fundamentos dessa visão fragmentada e utilitarista da vida social. É preciso resgatar a ideia de que o ser humano é, por natureza, um ser de relação, chamado à convivência, à solidariedade e à abertura espiritual. O que está em jogo não é apenas uma teoria sobre a vida e sociedade, mas o próprio sentido da liberdade, da fraternidade e do bem. Ponto de partida. A primeira razão está no reconhecimento de que a liberdade individual, embora seja um valor espiritual essencial, que deve ser respeitado e cultivado conforme o modo de ser de cada pessoa, não pode transformar-se em isolamento. Muito menos pode servir de justificativa para o egoísmo como forma de vida. A liberdade verdadeira se realiza no encontro com o outro, na partilha, no reconhecimento mútuo. Quando não se projeta para além de si, a liberdade se fecha e se perde o sentido. Estruturas sociais contemporâneas. A segunda visão diz respeito ao empobrecimento das relações humanas nas estruturas sociais atuais. À medida que as pessoas passam a se enxergar apenas como agentes voltados à maximização de interesses, conforme os princípios de uma lógica econômica dominante, os laços afetivos, éticos e espirituais se tornam frágeis, superficiais e descartáveis. A amizade vira utilidade, o amor, conveniência e a solidariedade, aparência. Essa visão, embora atraente sob o pretexto de autonomia, enfraquece as bases da confiança, da generosidade e do verdadeiro aprimoramento espiritual. Necessidade urgente. A terceira razão está na necessidade urgente de recuperar uma visão do ser humano que o reconheça como portador de uma interioridade espiritual e capaz de transcender o próprio interesse. Diante da desconfiança generalizada, que enxerga cálculo onde há entrega e manipulação onde há abnegação, é preciso reafirmar: o desinteresse existe, ainda que discreto, e é justamente ele que torna possível uma vida ética, uma sociedade justa e uma convivência verdadeiramente humana. Um exemplo claro desse desinteresse são os militantes espiritualistas do racionalismo cristão, que, com gestos de renúncia e empatia, oferecem ao mundo uma lição prática de humanidade. Demonstram, com suas ações, que não apenas é possível, mas urgente e necessário transformar os paradigmas sociais vigentes. Espiritualidade como reconstrução do vínculo humano. Diante do cenário descrito, em que a virtude é desacreditada, a convivência é reduzida à mera tolerância e os vínculos se transformam em contratos de conveniência, torna-se essencial reafirmar
uma compreensão mais elevada do ser humano, que resgate sua dimensão espiritual. Somente a espiritualidade autêntica, como experiência viva de transcendência e solidariedade, pode reverter o processo de fragmentação moral que marca o mundo atual. Ao reconhecer a interdependência entre todos os seres e o princípio espiritualista da unidade da vida, a vivência espiritual nos oferece um novo horizonte de sentido, aquele em que o eu não se fecha em si mesmo, mas se abre à empatia e à cooperação. Nesse horizonte, a liberdade deixa de ser instrumento de separação e se torna caminho de serviço ao bem comum, não por imposição, mas por vocação. A interdependência como fundamento da vida coletiva, ao contrário da ideia dominante que destaca o indivíduo como unidade isolada de consciência e vontade, a realidade biológica, ética e espiritual revela um princípio essencial, o da interdependência entre todos os seres. Nenhum ser humano vive, sente, pensa ou age de modo totalmente separado dos outros. A própria identidade pessoal nasce do encontro com o outro, com a comunidade e com o mundo. Essa constatação não é apenas sociológica, é essencial. A vida é, por natureza, relacional. Tudo o que existe está ligado por uma teia invisível de vínculos que sustentam e alimentam o conjunto da existência. O que afeta um, afeta o todo. É o que chamamos de princípio da unidade da vida, que também ressoa nas correntes da ecologia profunda e da ética do cuidado. A ideia de que cada ser humano deve buscar apenas o próprio benefício, como se vivesse num universo separado, mostra-se ilusória e destrutiva. Sociedades que negam a interdependência acabam cedo ou tarde mergulhando na indiferença, na solidão e na perda dos laços que tornam a vida digna de ser vivida. Reconhecer e agir segundo o princípio da interdependência é, portanto, uma necessidade espiritual do nosso tempo. O caminho para reconstruir os fundamentos da convivência, vendo o ser não como centro absoluto, mas como parte viva de um todo que transcende e o sustenta. A superação do egoísmo pela via espiritual. Se a interdependência revela o fundamento da vida coletiva, é na espiritualidade que encontramos os meios para cultivar uma consciência capaz de superar o egoísmo e a fragmentação moral do presente. A espiritualidade verdadeira não é moralismo, nem misticismo vazio, é experiência de unidade interior, de transcendência do eu e do cuidado com o todo. Nos estudos espiritualistas, insiste-se na libertação do ego como centro absoluto da vida. Quando o ego se exalta, transforma tudo em objeto de uso, o outro, a natureza e até o tempo. Daí nasce a lógica do interesse como medida suprema das ações. No entanto, é justamente essa lógica que a espiritualidade autêntica, defendida pelo racionalismo cristão, desafia com a mais profunda das propostas: a renúncia ao ego como caminho de realização do ser. Renunciar não significa negar a própria dignidade. Ao contrário, é abrir-se interiormente para um sentido mais alto, no qual o bem do outro faz parte do próprio bem. Renunciar é crescer em profundidade e elevar-se acima do imediatismo e do utilitarismo. Essa transformação interior, fruto do esclarecimento espiritual, floresce na generosidade e na fraternidade. Ambas
expressam a espiritualidade genuína, um agir que não busca aplauso nem recompensa, mas se guia pelo valor do outro. Agindo com generosidade e fraternidade, o eu não se anula, realiza-se plenamente. A empatia surge como síntese viva dessa atitude espiritual. Ela não é pena nem simpatia passageira, mas a percepção profunda da dor do outro como parte da própria dor. Um ver e sentir com a alma. Somente onde há empatia pode haver justiça verdadeira e paz duradoura. Sem espiritualidade, os vínculos humanos se enfraquecem, a convivência se mecaniza e a esperança se perde. A espiritualidade nos recorda que somos mais do que seres movidos por interesse material. Somos chamados à transcendência e ao amor que não exige retorno. Conclusão. Em tempos de ceticismo moral e culto ao interesse próprio, reafirmar o valor da espiritualidade não é retroceder, mas avançar rumo a uma civilização mais humana e justa. Não se trata de negar as novas formas de interação social, mas de superar sua visão utilitária. Não se trata de recusar a liberdade individual, mas de situá-la num contexto de solidariedade e responsabilidade compartilhada. O ser humano é mais do que estratégia, é entrega, é abertura, é alguém que não pode viver sem amar. Somente ao reencontrar sua vocação para o desinteresse e a empatia, poderá reconstruir os laços que o unem aos outros, à natureza e ao próprio sentido da vida. A espiritualidade, proposta pelo racionalismo cristão nesse contexto, deixa de ser uma alternativa pessoal e torna-se um imperativo coletivo, não imposto, mas proposto como antídoto à dissolução dos vínculos e como caminho para a construção de uma cultura de paz e de bem-querer neste planeta de aprendizagem. Muito obrigado.